é o livro de Neemias. A gente vai ler o capítulo 4, do verso 1. Eu não sei se a gente vai ler todo, mas vamos começar. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se dignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-lhe-se-á isso? Sacrificarão, darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse ainda: que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. 4. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate, Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém iam avante e que já se começava a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. E ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guardas contra eles de dia e de noite. Amém? Somente até aqui, depois a gente pode discorrer um pouquinho desse texto. Feche os seus olhos. Senhor, nós te adoramos nessa noite, Pai. Muito obrigado, Deus, porque esse lugar aqui não é outro senão, Pai, o lugar da tua habitação. Tua presença, Senhor, já está sendo manifesta nesse lugar. Porque aqui, Senhor, nós não estamos reunidos no meu nome, nem no nome de qualquer outra pessoa, nem homem, mas nós estamos aqui invocando o nome do Senhor, aquele que é poderoso, aquele que faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Senhor, é a tua palavra, Deus, e a tua palavra, ela é viva e eficaz. Então nessa noite, Senhor, fala conosco, fala em cada coração nessa noite, Pai. Senhor, de acordo com a necessidade de cada um, Pai, porque nós temos as nossas necessidades, Pai, particulares. Então, Senhor, nessa noite, Pai, que tu venha ministrar através, Senhor, Deus, dessa palavra, desse texto, Senhor. Fique à vontade nesse lugar, Senhor, para curar, para libertar, para restaurar, Senhor, para transformar, para dar ânimo, esperança, Senhor, paz, alegria, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, com fé, crendo em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem sentar, queridos. Aleluia. Amados, eu acho que todos vocês já estão constantemente, ouvindo algo a respeito do livro de Neemias, se não ouvir alguma pregação, mas eu creio que todos conhecem aqui a história de Neemias, Nesse contexto aqui, é da reconstrução dos muros de Jerusalém que tinham sido derribados. Então, Jerusalém precisava ser novamente reedificado. Os muros, as portas de Jerusalém tinham sido queimadas. Então a cidade, ela estava em ruínas. E é chegado para Neemias, chegado para ele, querido, esse panorama do que estava acontecendo. Lá no capítulo 1, quero pedir para você colocar, Geneva, para mim, no capítulo 1, a gente vai ver aqui que Neemias, nessa época, ele era copeiro do rei. Neemias, ele estava ali
numa importante, situação importante ali na presença do rei, servindo, sendo ali útil. Ele estava ali trabalhando, estava num bom momento, mas ele ouve um relatório do que está acontecendo, com seu povo, com a sua cidade. E aqui no capítulo 1, verso 3 diz assim: disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província. Estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E no 5 disse, ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam, guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudirdes à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Então, somente até aqui. Neemias, ele recebe essa notícia e ele se entristece muito. Neemias, ele para por um momento, ele se assenta, ele chora, ele começa a lembrar ali da situação que está acontecendo. E ele começa, querido, a colocar essa situação diante de Deus. Aqui fala que Neemias, ele vai jejuar e orar. Então, o primeiro passo de Neemias, antes dele partir para essa missão de reconstruir aquela cidade, de reconstruir aqueles muros, Neemias, ele vai orar e jejuar. E ele faz isso por 4 meses. Ele não faz isso uma semana, um mês, mas ele faz isso 4 meses. Isso faz sentido para nós, amém? Porque diante, irmãos, de causas, diante de algumas notícias que nós recebemos, a tendência nossa, muitas vezes, é a gente se desesperar. Muitas vezes é a gente perguntar, e agora, como é que vai ser? Mas nós temos um Deus que é vivo, um Deus que é poderoso, um Deus que ouve a nossa oração, um Deus que também, irmãos, ele faz, sabe, coisas grandiosas acerca daquilo que a gente nem imagina que ele possa fazer. Então, Neemias, nesse momento, ele vai orar e jejuar. E isso aqui nos ensina, sabe, algo muito poderoso, uma chave para nós. Que nos momentos que a gente está vivendo circunstâncias difíceis, a gente precisa parar tudo e correr para os pés do Senhor. A gente precisa parar e entender que a gente não vai lutar pela força do nosso braço, mas é com a oração que o Senhor vai mover o seu favor. É diante da oração que Ele vai mover o seu braço forte. Porque todas as vezes que a gente se move para Deus, não tem jeito, o Senhor também vai se mover para nós. Amém? Há uma reação dos céus. Quando a gente se move para a presença do Senhor, dizendo, Senhor, eu estou aqui, eu nada posso fazer. Senhor, eu nada sou. Olha, Deus, para minhas condições. Eu sou miserável, eu sou pecador. Mas Tu, Senhor, é grande e poderoso. Tu és o Deus, Senhor, que vela para cumprir a Tua palavra. E o que a palavra do Senhor nos fala, queridos? A Bíblia está dizendo acerca da oração. Clama a mim e eu te responderei. Lá em Jeremias fala. Clama, peça, fale. E eu vou te trazer respostas. E ainda mais, eu vou te anunciar. Eu vou te falar ainda mais coisas grandes e ocultas que ainda você não conhece, não sabe. Mas nós só vamos receber os mistérios do Senhor, a revelação viva do nosso Deus,
através da oração. É através do relacionamento. É através da busca. É através do clamor. É através, querido, da renúncia. Porque orar muitas vezes é difícil. Orar muitas vezes é uma tarefa difícil. Mas é necessário para nós que somos filhos de Deus bater a sua porta. Ele diz: batei e abri-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe. E o que busca, o que bate, essa porta vai se abrir. Amém? Neemias aqui, ele ora, ele jejua, porque ele sabia que não seriam as condições dele. Ele estava ali, querido, cumprindo uma missão ali diante do rei. Ele tinha uma função. Então, para ele sair daquele palácio, tinha condições. O rei tinha que autorizar. Mas ele vai jejuando e orando, e o Senhor vai movendo o coração daquele rei. Então, se você tem algo, irmãos, que você tem para fazer, para resolver, se é uma situação que você não vê, sabe, possibilidade de acontecer, ore e jejue e coloque diante de Deus. Eu posso te dizer com toda a convicção, irmãos, que o Senhor vai começar a trabalhar a teu favor. O Senhor vai começar a operar a teu favor. Talvez não vai ser da maneira que você quer, mas vai ser da maneira necessária que você precisa. Amém? Porque o Senhor sabe o que é melhor para a sua vida. O Senhor conhece os planos dele para a sua vida. São planos de paz. São planos de um futuro de vitória. Então coloca para ele a tua oração. Neemias aqui, ele faz isso e depois ele fala com o rei. E se você for ler, vai ver que o rei é a seu favor. O rei envia Neemias, o rei dá cartas para que Neemias vai reconstruir os muros de Jerusalém que estavam caídos. Irmãos, não era uma missão fácil, era uma missão muito difícil. Se levantaram ali os inimigos tentando intimidar Neemias quando ele começa a fazer essa obra. Quando Neemias começa a reconstruir, quando Neemias começa a se movimentar ali, sabe, com os judeus, com as pessoas que estavam com eles, os inimigos também começaram a se levantar para intimidar, para dizer: não vai acontecer, esses muros não vão ser levantados. Quem são vocês? O que vocês estão fazendo? E é exatamente isso que acontece. Quando muitas vezes nós nos levantamos, muitas vezes nós queremos reconstruir algo, o inimigo também vai se levantar. O inimigo também vai trazer, sabe, as oposições para nós. Mas Neemias nos ensina, irmãos, que é com perseverança, com fé, com oração e com trabalho, amém? Que nós vamos ter vitória. Aqui no capítulo 4 fala assim, olha: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ele ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? E eu quero destacar essa palavra, que fazem estes fracos. Olha que ele vai atacar na força daquele povo. Ele vai dizer assim: olha, vocês são fracos, quem são vocês? O que vocês estão fazendo? Vocês não vão conseguir. Não, mesmo que você levante isso daí, daqui a pouco uma raposa vem e vai derrubar isso. O diabo faz isso. Muitas vezes, irmãos, o inimigo ele vai atacar as nossas forças. Ele vai dizer: olha, quem é você para se levantar e para começar a fazer isso? Quem é você? Quem é você para dizer que você vai fazer uma oração e a pessoa vai ser curada? Quem é você para dizer que você vai falar da palavra do Senhor e aquela pessoa vai se converter? Muitas vezes o inimigo ele vai se levantar dizendo que nós não temos condições. Mas, queridos, eu quero te dar uma palavra de bom ânimo. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo.
Neemias recebeu afrontas, ataques, mas ele não se intimidou. Aqui no 4, a gente vai ver que Neemias ele vai orar. Ele fala assim, olha, ouve ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia sob o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojos numa terra de cativeiro. Não lhes encubra a iniquidade, não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, no 6, edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo. Tinha o quê? Ânimo para trabalhar. Sabe, mesmo diante de dificuldades e de levantes e de ataques, tenha bom ânimo, não pare. Não pare. Não pare. Se você já começou algo, não pare. Se você, queridos, está fazendo um propósito com o Senhor, se você está em propósito com Ele por uma resposta, não pare em nome de Jesus. Porque no mundo, sim, nós vamos ter aflições. Mas o que a palavra de Deus diz? Tende bom ânimo. Tende bom ânimo porque o Senhor já venceu o mundo. E com Ele, nós somos mais do que vencedores, em nome de Jesus. Então eu quero te encorajar nessa noite, através dessa palavra. O pessoal ali começou a reconstruir aquele muro. Eles foram lutando, porque eles tinham ânimo para trabalhar, mas o ânimo vinha como, irmãos? Através da oração, através da fé, através do trabalho, dizendo, não, nós vamos conseguir. Esses inimigos não vão nos derrotar. Não deixa nada te derrotar, meu irmão. Não deixa nada te parar. Não deixa que as lutas te vençam. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo no Senhor. Aí no 7 fala, mas ouvindo o Sambalate, o Tobias, os arábios, os amonitas, os asdod, eram muitos irmãos. Porque para vir te desanimar, tem muitas pessoas. Muitas pessoas que às vezes você está fazendo algo e é lindo, está sendo maravilhoso, as pessoas estão vendo que aquilo vai dar fruto e resultado, elas vão te desanimar, elas vão dizer, mas como é que é isso? Não, você está fazendo isso, mas você acha que isso aqui vai dar algum resultado? Para desanimar tem um monte, mas para te levantar, te edificar, tem poucos. Tem poucos. Mas creia que quem está com você é o Deus Todo-Poderoso. Você não precisa, irmãos, contar, sabe, com a aprovação de 1, de 2, de 3. Você precisa contar com a aprovação do Senhor, com a aprovação dos céus. Se os céus estão te aprovando, não pare. Tenha bom ânimo. Continue. Aleluia. Ouvindo os inimigos, o que eles fazem? Ouvindo que a reparação estava indo adiante, estava seguindo avante, e aqui fala que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Sabe o que me salta, o que me chama a atenção aqui nesse versículo é que eles estavam reconstruindo, levantando os muros, as portas, mas veja que quando ela fala assim, olha, e fecharam-se as brechas, eles ficaram sobremodo irados. Pequenas coisas, brechas. Aquilo incomodou muito aqueles inimigos. Brechas. Eles não se importaram muito, não ficaram muito irados de saber que já estava sendo construída a maior parte. Que eles estavam avançando, né, subindo ali os muros. Mas quando eles ouviram também que as brechas estavam sendo reparadas, eles ficaram sobremodo irados. Feche as brechas. Feche as brechas. São pequenas brechinhas, pequenas concessões que nós vamos fazendo no nosso cotidiano, que não agradam ao Senhor, que a gente vai indo, empurrando, dizendo, não, deixa, isso aqui não tem nada a ver. Pequenas concessões que a gente vai dando abertura, que a gente vai levando. E as brechinhas vão ficando.
Mas se a gente não tiver o cuidado de tapar essas brechas, irmãos, elas vão aumentar. Elas vão ficando maiores. Amém? Então, é uma noite que o Senhor nos chama a reparar essas brechas. Talvez algumas brechas que a gente até já sabe o que é. Mas muitas vezes a gente está no nosso conforto. A gente muitas vezes está acomodado. Muitas vezes nós estamos na zona de conforto. Eu não quero mexer nisso agora. Eu não quero agora ter que lidar com isso. Porque muitas vezes é desconfortável. São situações nas nossas vidas, às vezes situações na nossa família, que a gente está vendo, mas a gente está empurrando e deixando. Mas essas brechas, irmãos, é onde o inimigo, ele vai encontrar espaço, ele vai encontrar área para ele agir. Então os inimigos, eles ficam irados, porque o povo ali estavam reparando as brechas. Repare as brechas da sua vida. Repare as brechas. Olha o campo, irmãos, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. A gente precisa entender que a gente está em constante guerra espiritual. Eu quero te falar sobre isso. Nós estamos em guerra, irmãos. E não adianta falar, pastora Cris, está repreendido. Não, está repreendido não. Nós estamos em guerra. É uma guerra constante. É uma guerra, irmãos. Porque nós estamos vivendo dias difíceis. Estamos lutando contra a nossa carne todos os dias. Porque a nossa carne, ela quer os prazeres. Ela quer o pecado. Ela quer aquilo que agrada. A nossa carne, ela não quer parar um tempo para orar. Ela não quer fazer um jejum. Ela não quer se dedicar. Ela não quer se santificar. Ela não quer restaurar. Mas a nossa carne, ela quer sempre estar ali, olha, no conforto, no prazer, naquilo que lhe agrada, naquela falsa alegria, naquele falso contentamento. E o Senhor está nos chamando a dizer, vem para a minha presença. Vem para a minha presença, busca a minha face. Porque oração, irmãos, não é a gente chegar com uma lista e dizer, Senhor, olha, eu tenho essa lista aqui. Eu preciso disso, eu quero isso. Faz isso, abre essa porta, muda-me de trabalho. Senhor, faz isso. Não, isso também é importante. O Senhor quer conhecer as nossas necessidades. Mas muito mais do que a gente apresentar uma lista para o Senhor, apresenta o teu coração. Apresenta o teu coração, apresenta a tua vida, diga, Senhor, eis-me aqui, e que seja feita a tua vontade na minha vida. Não a minha vontade, não a minha vontade, mas a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Irmãos, mas andar na vontade do Senhor, ela também não é fácil, porque você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Abrir mão de muitas coisas. E às vezes nós não queremos. Então nessa noite, se atente para isso. Se atente para as guerras que você está enfrentando. E muitas vezes, os inimigos estão vindo. Os inimigos estão, atacando a tua mente, estão ali te cercando de todos os lados. E você não sabe muito bem como fazer. Tem uma arma poderosa, que é a oração. Tem uma arma poderosa, querido, que é a persistência. Tem uma arma poderosa, que é o jejum, amém? Aleluia! Então aqui os inimigos tentaram intimidá-lo, mas eles estavam a todo vapor, indo, irmãos, avante com a reconstrução. E no 10 diz assim, então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, pois, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, 10
vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e suas lanças e seus arcos. Neemias, nesse momento, ele usa de estratégias, porque o inimigo aqui, os amonitas, sabe, os Sambalate, Tobias, eles estavam ali querendo, sabe, acabar realmente com o povo. Mas aqui Neemias, ele vai usar de estratégia. Ele começa a colocar as famílias nos lugares, ele começa a colocar os homens ali com espadas, com lanças, para que não houvesse nenhuma brecha, para que eles pudessem fechar tudo ali e continuar a obra. No 14 fala assim: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Não temais, irmãos. Lute pela tua casa, lute pela tua família, amém? Lute pelos teus filhos, reconstrua nessa noite aquilo que está em ruínas. Tenha bom ânimo, não se intimide diante dos inimigos. Nessa noite tome coragem. E que você possa entender que é necessário você parar para reconstruir algo que muitas vezes está precisando de reparos. Não deixe isso de lado, não trate isso como algo simples, ordinário, mas trate como algo importante. É necessário a gente restaurar, irmãos. Não somente, sabe, no campo físico, mas também no campo espiritual, que é o mais importante. As nossas vidas, muitas vezes, espiritual, está precisando de um reparo. Está precisando que a gente pare tudo e reveja os nossos conceitos. Reveja os nossos valores. Reveja a nossa fé. Reveja a nossa vida de oração. Reveja o nosso tempo de qualidade com o Senhor. Reveja as nossas amizades, as nossas alianças. Reveja para quem você tem contado os teus segredos, irmãos. O Senhor está nos chamando a restaurar para que nós possamos experimentar muito mais dEle. Para que a gente possa viver uma vida plena de paz, de gozo, de esperança. Tenha bom ânimo nessa noite. Não teme diante daquilo que tem se levantado contra a tua vida. Porque se por um caminho ele vier, por 7 ele vai sair. Em nome de Jesus, irmãos. Não teme o inimigo, peleje pela sua casa, se levante com autoridade. Comece a declarar bênção sobre a sua família. Comece a declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha família somos do Senhor. E o inimigo não vai tocar. Comece a declarar: a minha vida é do Senhor. A minha vida é do Senhor. Aleluia. No 15, e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um a sua obra. Então aqui, olha, os inimigos, o nosso Deus já tinha frustrado os planos deles. O nosso Deus já tinha ali, sabe, colocado ali sobre eles um pavor de que eles não iriam conseguir nada. E aí eles começam novamente, cada um volta à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudo, arcas e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com as suas mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Então, irmão, se você está fazendo
a obra do Senhor, se você tem se dedicado, sabe, não pare, porque o teu trabalho não é em vão. O teu trabalho não é em vão no Senhor. Muitas vezes você pode se sentir pequeno, diminuído. Muitas vezes você acha que você não está sendo valorizado, mas o Senhor te valoriza. O Senhor te valoriza. No teu esforço, na tua dedicação, o Senhor te valoriza. Então aqueles faziam a obra e com a outra ele segurava a arma. Faça a obra do Senhor, mas seja vigilante também. Seja vigilante em todo o tempo. Empunhe a tua arma, a tua oração, a tua fé. Amém? Em nome de Jesus. Os edificadores, cada um trazia a sua espada, a cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, o magistrado e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separado, longe um dos outros, no lugar em que ouvides o som da trombeta. Para ali, acorrei até conosco, nosso Deus pelejará por nós. Assim, trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo, disse eu ao povo: cada um com seu moço, fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Então Neemias, ele nos mostra que ele, além de orar, além de ele continuar ali aquela obra, Neemias também tinha estratégias diante dos inimigos. E foi assim que Neemias venceu. Sabe, foi assim que ele venceu aos ataques, à intimidação, ao desprezo daqueles inimigos. Muitas vezes dizendo que eles não eram nada, eles eram fracos, que eles não iam conseguir. Muitas vezes essas palavras são lançadas sobre nós. Muitas vezes nós estamos sobre forte ataque, sobre forte pressão. Não é verdade? Muitas vezes nós estamos nos sentindo assim, com essa opressão, sendo intimidados por aquela voz que de vez em quando fala: não vai dar certo, não vai dar certo. Mas Neemias, ele não escuta essas vozes. Ele para a intimidação dos inimigos, ouvindo a voz do Senhor, buscando ao Senhor, orando. E ali tendo unidade com seu povo. Veja que em todo o tempo, Neemias, ele não estava só, ele estava cercado pelo seu povo. Ele conversava, ele ia: olha, vamos fazer isso, vamos usar dessa estratégia. E como é bom, irmãos, a gente está nessa unidade. Como é bom a gente estar aliançado, sabe, com irmãos que estão na mesma visão, no mesmo propósito. É para isso que nós somos uma comunidade de fé. É para que a gente possa estar junto, sabe, com as nossas armas em punho, uns lutando, sabe, lutando a guerra um dos outros, orando, intercedendo, dizendo: conta comigo. Olha, eu estou orando por você. Olha, essa vitória tua também é a minha vitória. Olha, a tua bênção vai me alegrar. Olha, eu quero que você dê esse testemunho na igreja, amém? O Igor tem pregado uma série aqui, maravilhoso, sobre a unidade, a comunhão da igreja, sobre nos importarmos um com o outro. Irmãos, corpo é isso, igreja é isso, reino é isso, evangelho é isso, que a gente se importe, que a gente esteja mais unidos, juntos, porque a nossa guerra é constante, é uma guerra espiritual. O inimigo não quer uma igreja unida. Uma igreja unida é uma igreja forte. Uma igreja unida é uma igreja que está de pé. Uma igreja unida é uma igreja que é curada. Uma igreja unida é uma igreja que prega o evangelho, irmãos, mas o evangelho de verdade. Não é um evangelho de máscara. Uma igreja unida, ela caminha na mesma visão. Reino, almas, pessoas, famílias. Esse é o papel da igreja. E Neemias nos ensina: olha, vamos estar unidos, deitados, mas porém com as nossas espadas aqui do lado. Aleluia! Então, irmãos,
Eu quero te encorajar a participar das reuniões da igreja. A participar, sabe, quando tiver cultos, quando tiver reunião das mulheres, dos homens. Esteja mais próximo, esteja junto. Porque corpo cura corpo. A gente sempre fala isso. A gente vai, sabe, se alinhando ali um com o outro. A gente vai ali sabendo, entendendo as necessidades um dos outros. E nós somos a igreja do Deus vivo, amém? Nós somos a igreja que um dia vai morar nos céus. Nós somos a igreja que tem a promessa de um dia estar na eternidade. Mas enquanto nós não vamos, nós estamos aqui. E nós vamos pelejar, amém? Nós não vamos parar. As nossas mãos vão ser levantadas em prol, irmãos, da unidade, da comunhão. Amém? Da nossa família, da nossa casa. Em nome de Jesus, restaure nessa noite. Se tem algo, irmãos, que está batendo forte no teu coração, restaure nessa noite, entrega para o Senhor. Fala com Ele nessa noite, entrega para Ele, porque eu tenho certeza que o Senhor vai se mover ao teu favor, amém? Vamos nos colocar de pé.